Olá pessoal, meu nome é Cristiana Costa, sou professora de Direito Constitucional do NUSE e vou ver com vocês a parte de Direito Constitucional para o concurso da Polícia Militar. A tendência que nós temos aqui é que, se os editais forem repetidos, como vem sendo, é que só caia um único assunto de direito constitucional, que são os direitos fundamentais, individuais e coletivos que compõem o artigo 5º. Esse artigo, apesar de ser um único artigo, ele é bem extenso, porque ele é dividido em 78 incisos, mais 4 parágrafos e algumas alíneas. Então ele exige do candidato uma dedicação um pouco maior, até porque ele tem sido cobrado mais ou menos em 20 questões só do artigo 5º. Então o candidato que domina esse assunto, ele com certeza vai sair na frente dos demais candidatos. Então vamos começar, antes da gente ir inicialmente para o artigo 5º, vamos fazer uma explanação da parte geral e os requisitos desses direitos fundamentais. Primeiro, a nossa Constituição ela é dividida em títulos, capítulos e seções. Então, o artigo 5º faz parte do título 2 da Constituição Federal, que por sua vez é dividido em 5 capítulos. Capítulo 1, dos direitos fundamentais individuais e coletivos, direitos e garantias individuais e coletivos. Capítulo 2, direitos sociais. Capítulo 3, nós temos nacionalidade. Capítulo 4, direitos políticos. Capítulo 5, partidos políticos. Para vocês, se repetirem o edital, os editais anteriores, a gente vai ter somente o primeiro capítulo, que é o artigo 5º. Então vamos para as características desses artigos. Primeiro, notem que a nossa Constituição, ao falar do artigo 5º, o nome do capítulo é Direitos e Garantias Individuais e Coletivos. Isso já nos deixa claro que existe uma diferença entre direitos e garantias. Então, os direitos são aquelas premissas declaratórias que a Constituição nos traz. Por exemplo, direito à vida, direito à manifestação de pensamento. Já as garantias, elas são criadas para proteger os nossos direitos. Então, por exemplo, a vedação à tortura é uma proteção do direito à vida. O direito é vida e a proteção, a garantia, é a vedação à tortura. O habeas corpus é a proteção do nosso direito de locomoção. Então, o direito que a gente tem é de se locomover livremente em tempo de paz. E a proteção que a Constituição criou para esse direito é o habeas corpus. Então, notem que os direitos são meramente declaratórios. Direito à locomoção, direito à vida. Enquanto que as garantias, elas visam assegurar, proteger um direito que a Constituição nos deu. No artigo 5º, nós temos alguns direitos e nós temos algumas garantias. E a gente vai, ao longo desses incisos, desenvolvendo os dois. E muitas vezes eu vou dar um toque para vocês e dizer, olha, isso aqui é um direito, isso é uma garantia. Isso é uma garantia que a gente chama de remédio constitucional, como a gente vai ver algumas ações judiciais que compõem os remédios constitucionais, como garantias. Então vamos passar para as características gerais desses direitos individuais e coletivos. Primeira característica é a universalidade. Os direitos fundamentais do artigo 5º, eles são aplicados a todos os seres humanos. Notem que a gente chama até uma expressão um pouco equivocada, né? Mas a gente costuma chamar de direitos fundamentais da pessoa humana. Ou seja, não são direitos que se aplicam a brasileiros, estrangeiros, de forma diferenciada. São direitos que se aplicam a todos os seres humanos. Daí a gente dizer que eles têm esse caráter universal, porque eles se aplicam a todos. Segunda característica é a imprescritibilidade. Quando a gente diz que esse direito é imprescritível, é porque a gente não o perde pelo desuso. Então, mesmo que você nunca venha a utilizar um direito fundamental na sua vida, ele vai estar lá, latente, à sua disposição, aguardando o dia que você precise utilizá-lo. Se você não quiser exercer o seu direito, por exemplo, à locomoção, mas quiser daqui a 20, 30 anos, você vai poder utilizá-lo. Porque ele não prescreve, você não perde esse direito pelo desuso, pelo decurso do tempo. Ele vai estar sempre disponível para você. Então a gente pode dizer que os direitos fundamentais, eles são imprescritíveis. A terceira característica, inviolabilidade. A ideia é que ninguém pode violar um direito fundamental. Nem as leis podem ser criadas no sentido de violar um direito fundamental e nem o próprio poder público também poderá violar os nossos direitos fundamentais. Isso já nos deixa claro que os direitos fundamentais, eles nos protegem contra o Estado, mas nos protegem também contra as pessoas. Então, nem o Estado, nem o poder público pode violar os nossos direitos,
nem o nosso colega, outra pessoa que esteja convivendo conosco, pode violar os nossos direitos. Vou dar um exemplo bem simples. Quando a Constituição diz que é vedada a tortura, ela proíbe que a tortura seja feita pelo Estado, mas ela também se volta contra o particular, que é proibido de torturar qualquer pessoa. Então ele diz que é vedada a tortura. Seguindo adiante, em nossas características, nós temos a historicidade. Assim como todo direito, os direitos fundamentais, eles nascem, eles se desenvolvem e eles se acabam. Porque o direito, ele sempre tende a traduzir uma situação social e cultural que um povo de uma determinada época sofre ou vive. Então é muito comum a gente ter coisas que eram gravíssimas lá atrás, há 20, 30, 40 anos, e que hoje são banais, como vice-versa. Coisas que há 20 e 30 anos eram banais e que hoje são consideradas graves e, portanto, estão lá na Constituição Federal sem poder ser retirada. Eu vou dar um exemplo bem simples. Não está na Constituição, mas um exemplo de um direito que pode nascer, desenvolver-se e perecer, morrer. Adultério. Se a gente pegar o adultério há 20, 30 anos atrás, adultério era um crime gravíssimo. Hoje, adultério foi retirado do Código Penal porque tornou-se algo banal. Então, hoje, adultério sequer é considerado crime porque a gravidade da conduta já não é a mesma de 30, 40 anos atrás. Então, a regra geral é que os direitos, eles nascem, eles se desenvolvem, têm o seu momento, chega ao ápice da sua proteção e muitas vezes depois eles perecem. A mesma coisa acontece com os nossos direitos fundamentais. Nascem, se desenvolvem e muitas vezes eles perecem. Continuando, a irrenunciabilidade. Direitos fundamentais não podem ser renunciados. O que a gente pode ter muitas vezes é o desuso, é não utilizá-lo, é não querer exercer naquele momento aquele direito. Vou dar um exemplo. A gente tem a liberdade de manifestação de pensamento, é um direito. Eu posso exercê-la ou eu posso não exercê-la. Então, se eu exercer, ótimo, estou exercendo um direito fundamental. Se eu não exercer, eu não perco. Ele vai estar lá sempre latente ao meu dispor e no momento em que eu quiser ou precisar exercê-lo, eu vou poder exercer. Então, notem que eu não posso renunciar, ou seja, eu não posso abrir mão para sempre de um direito fundamental. Eu posso momentaneamente não exercê-lo, mas eu posso a qualquer momento que eu me retratar, que eu quiser, eu posso voltar e exercer esse direito fundamental. Então é correto dizer que os direitos fundamentais são irrenunciáveis. A outra característica é a inalienabilidade. É que os direitos fundamentais, eles não têm um conteúdo econômico, eles não valem dinheiro. A gente está falando de direitos necessários à vida do ser humano, como direito à locomoção, manifestação de pensamento, direito à vida. Então são direitos que não têm esse conteúdo econômico e, como tais, a gente não pode alienar, não pode vender esses direitos. Eles são nossos, podendo ser utilizados ou não momentaneamente, mas eles pertencem a nós e não tem esse conteúdo econômico que faça poder vender esses direitos a terceiros. E aí a gente foge agora, vamos sair daquelas características dos direitos fundamentais e vamos passar a análise item a item de cada um dos incisos do artigo 5º. Começando pelo caput do artigo 5º. O caput, em latim, uma palavra em latim que significa em português a cabeça do artigo. Então, se na prova de vocês se depararem com a expressão caput do artigo 5º, ele não está se referindo a nenhum dos incisos do artigo 5º, e sim a redação que consta lá propriamente do artigo 5º, que já começa falando do princípio da isonomia. Então vamos para esse artigo aqui, vamos ler o que é que diz o artigo. Primeiro, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Essa parte inicial do nosso artigo é uma parte que trata do princípio da isonomia ou do princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Apesar da Constituição falar que todos são iguais perante a lei, não é exatamente interpretado de forma literal. A gente vai começar a ver agora com o artigo 5º que nem tudo é interpretado da forma como está escrito. Muitas vezes, se a gente se prender demais a essa interpretação literal, os direitos acabam não tendo nenhuma função. Então, a ideia do artigo 5º, quando ele fala do princípio da igualdade ou do princípio da isonomia, não é que todos sejam obrigatoriamente tratados de forma igual, mas sim tratar de forma igual aquelas pessoas que estão em situação de igualdade.
e tratar de forma diferenciada aquelas pessoas que estão em situação de desigualdade, na medida da sua desigualdade. Em outras palavras, eu estou dizendo a vocês que a nossa Constituição permite N formas de discriminações. Formas essas que serão consideradas constitucionais, desde que obedeçam a 3 requisitos. Primeiro requisito: só é possível tratar de forma desigual os desiguais. Eu não posso tratar de forma desigual os iguais. É tratar de forma desigual os desiguais. Primeiro requisito. Segundo requisito, essa discriminação ela tem que ser razoável. Terceiro requisito, ela tem que ser justificável por lei. Se a gente estiver obedecendo esses 3 requisitos, toda e qualquer discriminação no Brasil vai ser possível. Inclusive, isso caiu na última prova da Polícia Militar, feita pela UPE, em 2009. Falava que era possível criar critérios distintos entre homens e mulheres para fins de admissão em concurso público. Corretíssimo. A ideia, volto a dizer, não é que todos sejam tratados de forma igual, e sim tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. No momento em que homens e mulheres, para fins de ingresso num determinado cargo público, eles não estejam em situação de igualdade, eles devem ser tratados de forma desigual. Isso acontece nas provas de polícia. Então, numa prova de polícia militar, por exemplo, uma das fases é o teste físico. E fisicamente, homens e mulheres não estão em situação de igualdade. Então, é correto fazer uma prova com critérios distintos entre homens e mulheres na parte física, onde a prova da mulher ela é um pouco mais branda, menos rigorosa do que a prova aplicada para os homens. Isso obedecendo às distinções físicas existentes entre homens e mulheres. Então, muitas vezes eles colocam no edital, o homem tem que fazer 3 barras, a mulher faz 1. O homem corre 2 quilômetros em 12 minutos, a mulher corre 12 quilômetros em 15 minutos. São pequenas distinções adotadas de forma razoável que visa igualar a diferenciação física que existe entre homens e mulheres. Isso fere o princípio da isonomia? Não, porque no teste físico, homens e mulheres estão em situação de desigualdade. Entretanto, o teste iria ferir um concurso público se eu aplicasse provas intelectuais de múltipla escolha diferenciadas entre homens e mulheres, porque intelectualmente homens e mulheres estão em situação de plena igualdade. Então a prova deve ser igual, o tratamento deve ser igual. Quando eles estiverem em situação de desigualdade, como fisicamente, aí sim os critérios podem ser diferenciados. Então notem que a ideia é tratar de forma igual os iguais, tratar de forma desigual os desiguais na medida da sua desigualdade. Mas, por exemplo, é muito comum a gente encontrar em prova de polícia algumas distinções que são totalmente descabidas. Vou dar um exemplo. Em alguns anos atrás, nós tivemos alguns editais da polícia que dizia que a tatuagem era um critério de eliminação, que ter um dente a menos na boca era um critério de eliminação. Mas aí eu pergunto, uma pessoa com a tatuagem e uma sem tatuagem está em situação de igualdade? Se está, eles devem ser tratados de forma igual. E é inconstitucional a gente excluir do certame uma pessoa por causa de uma tatuagem. Como também é inconstitucional a gente excluir do concurso uma pessoa que tem 31 dentes e não 32 dentes na boca. Mas, obviamente, que tudo isso tem que obedecer à razoabilidade. O Supremo Tribunal Federal entende que pessoas que são tatuadas do dedão do pé até a cabeça, esses aí não podem ser policiais, porque isso é incompatível com a profissão. Ou uma pessoa que tem tatuado bem grande no corpo, PCC, Comando Vermelho, são também tatuagens incompatíveis com a profissão. Ou ainda, pessoas que não têm dente nenhum na boca, eles consideram incompatível, porque não é razoável para o exercício da profissão. Mas algumas distinções que possam, ou melhor, que não gerem nenhuma diferenciação perceptível entre homens e mulheres, entre homens e homens ou mulheres e mulheres, elas não podem ser usadas como critério de eliminação. Então a ideia é tratar de forma igual os iguais, tratar de forma desigual os desiguais. Como isso vai ser pedido em prova? Existem 2 formas de a gente pedir e cobrar uma questão dessa em prova. Inclusive as 2 foram abordadas nas 2 últimas provas da Polícia Militar, uma feita pelo IPAB, a outra feita pela UPE.
Primeiro, pode cair exatamente o texto da Constituição Federal. Imagina que caiu na sua prova, de acordo com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Você pode parar e pensar, não é igual, é tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Nesse momento, se a pergunta é de acordo com a Constituição, a questão vai estar correta. Porque a Constituição nossa é a lei suprema do nosso país, é a norma máxima do nosso país e ela não erra. Entretanto, nem sempre ela é interpretada de forma literal. Então, muitas vezes a gente vê escrito uma coisa, mas a gente interpreta de forma diversa. Mas eu dou uma dica hoje. Sempre na prova de vocês que caiu o texto da Constituição Federal e ele estiver valendo, essa vai ser a questão correta. Porque a gente não pode marcar na nossa prova que a Constituição Federal está errada. Então ela vai estar correta. Mas a outra forma de pedir a mesma questão é a prova dizer: de acordo com o princípio da isonomia, deve-se tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Se isso acontecer, também vai estar correto. Só que agora a prova não quer saber o que é que está escrito na Constituição. Ela quer saber como se interpreta o que está escrito na Constituição. Qualquer uma das duas formas que cair na prova vai estar correto. Pode marcar sem medo de errar. Na prova do IPAD, nós tivemos o texto da lei e na prova da UPE, nós tivemos a interpretação sobre o texto da lei. Então, as duas formas podem ser cobradas. Vamos voltar lá para o texto do artigo 5º e ver o restante dele. Então, depois que ele diz que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, ele diz que os direitos do artigo 5º são garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Notem que a Constituição garante os direitos aos brasileiros, mas quando ele fala de estrangeiros, aí ele faz uma ressalva e fala estrangeiros que residem no país. Primeiro, quando a Constituição fala de brasileiros, que brasileiros a Constituição está se referindo? Brasileiro é o gênero. Pode ser nato ou naturalizado, ou seja, pode ser de duas espécies. Mas se a Constituição diz que são aplicados aos brasileiros, presume-se que aplicam-se os direitos do artigo 5º a brasileiros natos e a brasileiros naturalizados. Então, esses direitos são garantidos aos dois. Agora, ao tratar do estrangeiro, a Constituição faz uma ressalva e diz que garante os direitos do artigo 5º aos estrangeiros residentes no país. Só que, mais uma vez, a gente não vai poder interpretar esse artigo de forma literal. Isso porque os direitos do artigo 5º são direitos fundamentais dos seres humanos. Então, não são direitos de brasileiro ou estrangeiro, são direitos dos seres humanos e a gente não pode deixar de aplicar direitos fundamentais a alguém só pelo fato de ser estrangeiro. Eu vou dar um exemplo. Um dos direitos que a Constituição Federal está prevendo expressamente é o direito à vida. Imagina se a gente não aplica o direito à vida a alguém só pelo fato de ser estrangeiro. Tem sentido isso? Não. Nós não estamos tratando aqui de direitos civis. Nós estamos falando de direitos fundamentais dos seres humanos. E esses direitos, eles devem, em regra, serem aplicados a brasileiros e estrangeiros. Só que tem um detalhe. A gente só pode aplicar a Constituição Federal Brasileira, a gente só pode impor a Constituição Brasileira no território brasileiro. Então, para eu assegurar esse direito aos estrangeiros, é necessário que eles estejam em solo brasileiro. De forma que é correto dizer que os direitos do artigo 5º se aplicam a brasileiros e estrangeiros que estejam em solo brasileiro. Não interessa se moram, se estão a turismo, se estão de passagem, se estão em trânsito pelo país, eles terão também assegurados os direitos do artigo 5º. Então, notem que esses direitos não são assegurados a estrangeiros que residam, apenas que residam no país, mas sim qualquer estrangeiro que esteja em solo brasileiro. Bem, como é que isso vai cair em prova? Mais uma vez, pode cair exatamente o texto da Constituição Federal. De acordo com a Constituição Federal, os direitos do artigo 5º são aplicados a brasileiros e estrangeiros residentes no país. Se é o texto da Constituição, a questão vai estar corretíssima. Mas em 2006, o IPAD cobrou na prova um pouquinho diferente. Ele colocou assim: são garantidos os direitos do artigo 5º a qualquer estrangeiro que esteja em trânsito em solo brasileiro. Perfeito.
ele não precisa residir para ter direito a esses direitos e garantias do artigo 5º. Basta que ele esteja em solo brasileiro e nós já vamos garantir a eles todos os direitos do artigo 5º. Tá? Então, são direitos aplicados a brasileiros natos, brasileiros naturalizados e qualquer estrangeiro que esteja em solo brasileiro, residindo ou de passagem simplesmente. E aí vamos voltar para o artigo 5º. Depois que ele fala dos brasileiros e estrangeiros residentes no país, ele menciona alguns direitos. O primeiro direito é o direito à vida. Então vamos falar um pouquinho desse direito à vida. O direito à vida parece ser um direito bem simples, mas ele pode complicar. Caiu na prova do IPAD em 2006 perguntando: o direito à vida é o direito de permanecer vivo ou é o direito de ter uma vida digna? Os dois. O direito à vida é o direito mais amplo que a gente puder imaginar. Envolve o nosso direito de permanecer vivo, envolve também o nosso direito de ter uma vida digna. Daí, no artigo 6º, a Constituição prevê outros direitos como saúde, educação, lazer, trabalho, alimentação, moradia. São direitos que garantem a todos nós termos uma vida digna. Então, vai ser o mais amplo possível. Caiu outra questão de prova interessante. Falava que o direito à vida é o direito mais importante da Constituição Federal, sem o qual nenhum outro direito existiria. Essa premissa está completamente equivocada. Primeiro, não existe hierarquia entre os direitos fundamentais, de forma que não existe um direito mais importante do que outro direito. Todos os direitos têm o mesmo grau de importância dentro da Constituição e todos os direitos fundamentais estão exatamente no mesmo grau de hierarquia. E aí, puxando outra questão de prova, direito à vida é absoluto. Mais uma vez, essa premissa está errada. O direito à vida, assim como a regra dos direitos fundamentais, é que é um direito relativo. Um direito absoluto é um direito que não comporta exceções. E um direito relativo é um direito que comporta exceções. Direito à vida, assim como é a regra dos direitos do artigo 5º, é um direito relativo. Relativo porque comporta exceção. Vamos dar alguns exemplos? Primeiro, eu posso matar em legítima defesa. Isso é uma relativização do direito à vida. Eu posso matar, eventualmente, no estado de necessidade. Isso é uma relativização do direito à vida. O Brasil admite, mesmo que de forma excepcional, a pena de morte, em caso de guerra declarada. Isso é uma relativização do direito à vida. Nós admitimos também, de forma excepcional, o aborto em algumas situações, o que também relativiza o direito à vida. Se o direito à vida fosse o direito mais importante da Constituição Federal, ele não poderia ser relativizado em prol de outro direito. Vamos pegar uma situação específica. Vamos falar um pouquinho do aborto no caso de estupro. O nosso legislador, quando fez o Código Penal, ele previu a possibilidade da prática do aborto quando a mulher for vítima de um estupro. E a ideia agora é que ela tem o direito de retirar a vida da criança para preservar a sua integridade moral. Porque se ela for obrigada, sem fazer juízo de valor, mas se ela for obrigada a levar a gravidez adiante, ela vai passar 9 meses se lembrando de uma agressão. E se ela for obrigada a ter a criança e viver com a criança, ela vai poder passar o resto da vida dela se lembrando dessa agressão. Então, o nosso legislador optou para preservar a integridade moral da mulher, relativizar o direito à vida de permanecer vivo dessa criança, desse feto. Então, notem que se o direito à vida fosse o direito mais importante da Constituição Federal, ele teria que ser absoluto. Não iria comportar a exceção para esse direito. Mas volto a dizer, não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. Todos eles estão em mesmo grau de hierarquia. Então, voltando aos direitos do artigo 5º, ele menciona ainda outros direitos, como, por exemplo, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Só que esses direitos eles serão desenvolvidos ao longo dos incisos do artigo 5º e a gente vai falando no momento oportuno. Então, vamos passar para o inciso 1º do artigo 5º. O inciso 1º, ele diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Notem mais uma vez que esse aqui também é o princípio da isonomia, só que agora específico entre homens
e mulheres. Quando a Constituição falou que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, será que já não envolvia a noção de que homens e mulheres são iguais? Com certeza. Quando ele fala todos são iguais, ele está falando homens e mulheres, negros e brancos, pobres e ricos, homossexuais e heterossexuais. Ele está se referindo a todos. Só que tem um problema. No nosso evoluir social, sempre foi recriminado a maior parte das discriminações. Então, sempre foi proibido a discriminação entre pessoas por motivo de idade, sempre foi proibido a discriminação por motivo de cor, sempre foi proibida a discriminação por motivo de opção sexual, mas a nossa legislação previa, ratificava, permitia a discriminação entre homens e mulheres. Então, muitas vezes, a discriminação que existia de forma injustificada entre homens e mulheres, ela estava prevista na lei. Então, como uma forma de deixar claro que o nosso legislador não poderia mais criar leis para discriminar homens e mulheres sem justificativa lógica, ele achou melhor colocar de forma expressa que, apesar de dizer que todos são iguais perante a lei, isso também se aplica a homens e mulheres, que devem receber o tratamento igual. Só para vocês terem ideia, o nosso Código Civil anterior, ele tinha uma regra que dizia que homens e mulheres, na época, eles adquiririam a maioridade civil aos 21 anos de idade e se tornavam totalmente capazes para praticar todos os atos da sua vida civil. Só que, se a mulher se casasse, ela se tornava relativamente incapaz, sem nenhum motivo. Isso para que o marido se tornasse um assistente e um representante dela, impedindo assim que ela tomasse atos da sua vida civil sem que o marido autorizasse. Olha só, não tem qualquer justificativa lógica para fazer essa diferenciação de capacidade entre homens e mulheres, mas ela era legalizada. Antigamente, só quem tinha poder de decisão sobre os filhos era o homem. A mulher não tinha nenhum poder de decisão. Então, para evitar leis dessa forma, que discriminassem injustificadamente homens e mulheres, a nossa Constituição achou por bem deixar claro, expresso, que o princípio da isonomia também se aplica entre homens e mulheres. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E mais, para deixar mais claro ainda, ele colocou nos termos desta Constituição, que era para deixar claro que, quando homens e mulheres estiverem em situação de desigualdade, eles devem sim ser tratados de forma desigual. A exemplo da prova física da polícia. Então, homens e mulheres fisicamente, se estão em situação de desigualdade, eles devem ser tratados de forma desigual. Quando estiverem em situação de igualdade, eles devem ser tratados de forma igual. Então, vamos voltar lá para o inciso agora, o inciso 2º da Constituição Federal, que fala do princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Princípio da legalidade. A ideia desse princípio agora é fazer com que as pessoas só se submetam às leis. Então, se a lei nos obriga a fazer alguma coisa, nós estamos obrigados a fazer. Se a lei nos proíbe de fazer alguma coisa, nós estamos proibidos de fazer. Mas se a lei for omissa e ela nem obriga e nem proíbe, fica livre, fica a nosso critério, a gente faz se quiser. E aí, cuidado para não fazer uma mistura com outro princípio da legalidade que existe no direito brasileiro, mas que é aplicável à administração pública, que diz que a administração só pode fazer o que a lei determina. Para a administração, toda vez que a lei obriga a administração, ela está obrigada a fazer. Toda vez que a lei proíbe a administração de fazer alguma coisa, ela está proibida de fazer. E toda vez que a lei for omissa, a administração não pode fazer. Ao contrário da gente, quando a lei for omissa, nós podemos fazer. Então, cuidado só para não fazer uma confusão entre esses dois princípios da legalidade. Um, que está no artigo 5º, que é o que vai ser pedido na nossa prova, que é o princípio da legalidade aplicável aos particulares. E o outro que está no artigo 37, que é aplicável apenas à administração pública. Então, nosso princípio diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Vamos encerrar esse vídeo por aqui e daqui a pouco a gente inicia uma nova etapa do nosso estudo. Até mais!